Boa noite, pessoal. Boa tarde, não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo. Mas aqui a gente vai gravar a nossa aulinha aqui, regravar a aula de Active Storage e vamos aproveitar e também dar uma aula de Gen aí para vocês em geral, falar da Figaro, do Active Model Serializer e todas essas outras coisas, da Faker também, que provavelmente vão ajudar vocês no projeto final, né? Então, caso vocês não tenham visto ainda a aula lá do Postgres, vamos supor que você ainda não criou o role no seu computador do Postgres. Então a única coisa que você tem que fazer é rodar esse comando aqui no seu terminal. Ao invés de sum, né, você colocaria o seu nome do usuário Linux. No caso, no meu aqui, se você ver, é Gabriel Cruz. Eu já criei, então não vou fazer isso aqui com vocês. E depois que você rodasse esse comando, você iria colocar a senha. Ele ia pedir para você colocar a senha do seu role. Você ia colocar e depois confirmar e estaria tudo certo. Supondo que vocês fizeram isso, vamos começar aqui como configurar o Postgres de uma forma também usando a Genfigure, que é muito mais fácil do que o tutorial passado, né? Então, para isso, vamos primeiro aqui criar o nosso projeto Rails, né? Primeiro eu vou mudar aqui para um diretório que eu tenho, que é um diretório onde eu guardo todos os projetos. Você vê aqui, ele já tem 2 projetos aqui. Então, vou criar um, como é que eu faço? Aqui no terminal. Roda um Rails new, tracinho API, para falar que ela vai ser ao invés de uma Rails Application, uma Rails API. E vou configurar aqui a nossa database para PostgreSQL. Então, agora se você rodar um Enter aqui, ele vai no value path. Pessoal, opa, faltou uma coisa bem importante, é o nome do nosso projeto, né? Vamos chamar aqui, sei lá, de Storage, que é a nossa aula de Active Storage. Então agora se a gente rodar, pronto, ele vai criar. Lembrem do nome do projeto. Então, ele criou aqui, então a gente pode até já mudar para ele, ó, aula Storage. Mudamos aqui para o diretório, só dá um code ponto, a gente vai abrir ele com o VS Code, né? Vê aqui, ele já está aqui. Aqui também com o nosso Genfile, né? Todas as coisas que a gente vai precisar. Então agora como a gente vai configurar o Postgres? Bom, para isso a gente vai usar uma Gen que vai nos auxiliar aqui. Vou até colocar aqui que vai ser a Figaro, né? Então aqui no final a gente só coloca Gen, aí entre aspas, Figaro. Vamos dar um Ctrl S, né? Então aqui vamos rodar um bundle install, primeira coisa que a gente tem que fazer. Beleza. Então, o que essa Figaro vai fazer, pessoal? Primeiro, vamos aqui na nossa config, né? Você vê aqui que a gente tem a nossa database.iml. Então, caso vocês tenham perdido a aula passada, ou mesmo se você está assistindo, vocês viram que a gente mexeu aqui nessa seção default. A gente vai fazer isso aqui também. Então a gente vai colocar aqui o nosso username na default. E a nossa password, que é a senha do Postgres. Eu não vou mostrar ela aqui para vocês, obviamente. Mas pessoal, tem um problema. E qual é esse problema? Vocês, quando setarem o Postgres de vocês provavelmente vão estar trabalhando num projeto, né? Vocês não querem que todas as pessoas vejam isso daqui. Você não quer que todo mundo tenha acesso a seu nome do Postgres, sua senha do Postgres. Então, para isso que a Genfigaro vai ajudar a gente, né? Então, deixa eu apagar isso daqui. Vou apagar isso daqui também. Então, aqui na nossa pasta config mesmo, a gente vai criar um arquivo chamado application.iml, beleza? Criamos ele aqui. Antes de mais nada, vamos adicionar ele no gitignore, tá? Já eu vou explicar o porquê a gente está adicionando ele no gitignore. Ignore application.iml. Então vamos colocar aqui /config /application.iml. Dá um Ctrl S, você vê aqui que é o símbolo verdezinho, né? De que, olha, esse arquivo aqui ainda vai estar monitorado pelo Git, se você der um git add, já não está aparecendo, né? Ele está cinza aqui, é um bom sinal. Então,
como a gente vai prosseguir? Aqui no Application.ml a gente vai guardar esse nosso username, por exemplo, Gabriel Cruz, e a nossa senha, né, que eu não vou mostrar aqui para vocês. A gente vai guardar ambos em uma variável. Então, vamos chamar aqui a variável dbuser. As variáveis vão ser, ao invés do igual, a gente vai colocar isso aqui como symbol, né? dbuser e dbpassword. Então, eu vou só dar uma pausa aqui na gravação para eu colocar a minha senha aqui e a gente começar a conseguir fazer as coisas, beleza, pessoal? Então, já volto. Beleza, pessoal? Voltamos aqui já coloquei a minha senha aqui no Application.ml. O que agora eu vou fazer? Então, eu vou chamar aquela variável que eu guardei na Application.ml por aqui. E como eu vou fazer isso? Bom, primeiro aqui eu vou ter que simbolizar aqui o código Ruby, né? Que é através dessa chave porcentagem, como a gente consegue programar em código Ruby, meio algo que não é Ruby, isso aqui não é um application, não é um arquivo .rb, por exemplo, então em tese a gente não conseguiria programar Ruby através dessas tags aqui, que são semelhantes às tags HTML, só que tem essas porcentagens, a gente consegue. E aqui a gente vai colocar um igual também, que mostra que a gente vai estar mostrando na tela, né? Então o que a gente vai fazer? Igual nessa linha de cima, que tem esse env, a gente vai colocar env com letra maiúscula nas duas. Opa, peraí. Só fazer de um jeito que é mais fácil. Env. E o que a gente vai colocar agora vai estar entre chaves, né? Então aqui entre chaves a gente vai colocar, já entre chaves, agora abre aspas, db underline. Aqui a do user a gente vai colocar no user. E a do password, vamos colocar o password. Vamos dar agora um Ctrl S. Se a gente subir aqui o nosso terminal, opa, pronto. Então vamos dar um Rails db create. Ele criou a nossa database com sucesso, nosso PostGrid já está configurado e a gente pode começar a fazer as coisas da nossa forma. É porque eu adicionei a application.iml aqui, porque já que o objetivo era a gente esconder essas informações, tipo, a gente não quer que as pessoas tenham acesso ao nosso role, o username, nossa password de PostGrid, faz todo sentido a gente colocar lá no git ignore e assim as pessoas não vão ter acesso, né, à sua database. Então a gente faz isso aqui que facilita muito a nossa vida, né? A Figure. James são feitos para ajudar a gente, galera, nunca para complicar ainda mais as coisas. Então, beleza, configuramos aqui o PostGrid. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos criar uma model, né? Rails Gmodel, vamos criar uma model de autor, né? Que era que a gente já estava trabalhando antes. Vamos, sei lá, falar que ele tem que ter um nome do tipo string. E vamos falar que ele tem que ter uma idade do tipo integer. Então, se a gente rodar isso aqui, você vê que ele vai criar já a nossa model aqui, authors.rb. Se a gente der um Ctrl click, ela já está aqui. Se a gente der um Rails DB migrate, ela também já vai estar lá no nosso banco de dados. Se a gente for na esquema, ó, ele já criou aqui a migração. Se a gente for na esquema, já vai estar lá. Então, vamos também criar aqui uma controller e já fazendo o versionamento, né? Então, vamos abrir aqui a pasta controllers. Vamos já criar uma pasta API. E dentro dessa pasta aqui, API, já vamos criar uma pasta V1, né? E aqui, para a gente criar uma controller direto dentro dessas pastas, desses diretórios que a gente fez, é muito fácil. A gente escreve aqui API, V1, e aqui a gente coloca o nome da controller que a gente vai criar, que no caso é authors, de Region Control, authors. Então, se a gente rodar aqui um Enter agora, você vê, ó, já criou aqui dentro. E ele já mostrou aqui, ó, essa é a forma de versionar. Na aula de controles eu mostrei para você usando o módulo, né? A gente colocava módulo, API, aí dentro do módulo API, módulo V1 e depois essa classe. Essa aqui é outra forma de fazer. Teria como fazer isso na mão também, vocês criarem uma controller normal, trocar na área de passo, colocarem, mas isso aqui facilita muito a nossa vida, né, pessoal?
Então vamos criar aqui um método já, um método index, né? E vamos colocar aqui que ele authors igual a author.all e vamos, opa, não sei porque isso aconteceu. Vamos colocar aqui render JSON, authors. Então, vamos aqui na nossa gem file de novo, galera. E vamos agora adicionar a gen faker. Vocês não vão ter que usar a faker para o trabalho final, tá? A figure é muito boa para o trabalho final. A faker vai estar só para ajudar a gente, tá? Então, vamos criar aqui gen. Para chamar a faker, é só a gente aqui no GitHub deles. Tem como a gente só escrever gen faker. Ou caso dê algum erro, ele coloca pra gente fazer isso daqui. Então eu vou colocar isso aqui só para já evitar erros, né? Então dá um Ctrl V aqui, a gente dá um Ctrl S agora, roda um bundle novamente, para ele instalar essa gen que a gente adicionou. Então você vê aqui que ele vai carregar e se não, a gente tiver feito tudo certo não vai dar nenhum erro. Nenhum erro, ó, foi instalada com sucesso, que coisa boa. Então, o que essa gen faker vai ajudar? Eu sou meio preguiçoso, então eu não quero ficar criando na nossa seed. Então se eu for aqui na nossa... Deixa eu só fechar isso aqui. Se eu for na nossa DB seed, né? Eu não quero criar um a um os objetos. Então eu posso fazer aqui, sei lá, 10.times do. Você vê aqui que isso aqui é uma sintaxe da faker. Mas antes disso, vamos já colocar aqui require faker. E aqui eu vou querer criar um autor novo, né? Então vamos dar aqui, sei lá, um author igual a author.new, author.create. E eu vou passar aqui um nome para ele. Eu vou querer um nome aleatório, né? Então o faker é um negócio muito legal, que se você for aqui no GitHub deles, a única coisa que você teria que fazer é isso aqui, ele ia criar um nome aleatório, faker name com letramento depois name aqui. Caso você quisesse fazer ele único, também seria só colocar um unique antes. Ou se a gente descer, ele já tem vários exemplos aqui pra gente, ó. Se você tem um aqui de artistas, queria ver se eu achava pra vocês. Music, TV shows. Acho que ela é lá em cima aqui. Artist. Que ele já pega, ó, ele vai criar já com nomes de artistas. Isso é algo muito interessante. Tipo, vai vir tudo Michelangelo, Leonardo da Vinci. Então vamos colocar aqui artist. Opa, é dentro do parênteses, viu, galera? Artist. .name. Deixa eu só conferir aqui se a sintaxe foi correta. Foi correta, beleza. Vamos aqui também rodar um unique para o nome ser único. Ele não copiar mais de uma vez. A gente pode até colocar isso aqui na model, ó. Vamos validate, name, vírgula presence, true, para o nome ter que ter uniqueness, true também. Vamos validar aqui na model. O autor tem que ter um nome, o nome dele tem que ser único. E além disso, vamos passar aqui um age. A gente também pode passar o age através do faker, que é faker, number, ponto between, pra gente colocar os parâmetros da idade. Então, tipo, vamos colocar que a idade desse nosso artista, desse nosso autor, pode ser de 10 from 10 to 99. Fiz isso. O que agora eu tenho que fazer? Rails DB seed. Espera aí que ele deu tudo certo na nossa seed, né? Então, se a gente for aqui na controller, você viu que a gente criou um método para ele mostrar todos os autores. Então, vamos aqui, isso aqui também é uma aula de pouco de revisão de tudo, né? Mas vamos aqui na nossa rotas.rb. Vamos colocar aqui agora, então, a nossa rota do método que a gente criou, né? Primeiro um namespace API, igual vocês viram antes, né? A gente tem que, estamos indicando aqui, ó, foi feito o versionamento.
namespace v1 do. Vamos colocar aqui um escopo de autores. Caso você não esteja entendendo essa parte, por favor, volte um pouco nas aulas passadas, né, de controller, onde a gente fala justamente sobre isso, a gente fala sobre rotas e controller. Vamos dar aqui um get, especificamente na aula 2, a gente fala também desse selecionamento aqui nas rotas. Get index. Vamos colocar aqui também to authors controller e o método index. E vamos passar um apelido author index como apelido. Não que a gente vai usar esse apelido agora. Então, se a gente rodar um Rails S, dessa vez eu não vou usar. Opa, deu um erro. Eu já tô. Opa, perdão pessoal, que eu tava trabalhando no protótipo da linha de vocês e tava com o servidor aberto, então ele não deixa abrir mais de um no mesmo lugar. Pronto, agora sim, se eu rodar um Rails S, vamos abrir aqui o localhost, ó. Oba, estamos no Rails, vamos passar aqui a rota, né? Primeiro a gente tem que colocar API, v1, autores, o index. Beleza! Boom! Você vê aqui que ele ainda tem esse created app, updated app, que isso é algo que a gente vai querer se livrar. Então, antes de eu falar do Active Storage, vou mostrar aqui uma gen que vai ajudar a gente a não só se livrar disso, mas também vai ajudar a gente a lidar com o Active Storage, né? Então, deixa eu parar aqui. Qual é essa gen? Essa gen é uma gen que a gente tem que adicionar ela no gen file também, né? Tem tudo que a gente vai fazer. Serializer. Que é uma gen que vai ajudar a gente a, como eu posso dizer, manipular o que o nosso JSON vai mostrar, vai enviar. Porque a gente teve um problema, não só nas aulas passadas, né, mas tipo, esse é um problema do Rails como um todo, que é difícil você manipular certinho as informações que você quer só do JSON aqui na controller. Dá muito trabalho, fica muito gambiarro, o código fica poluído, muitas vezes não funciona como a gente quer, pode acabar gerando problema. Então a gente vai usar aqui essa gen que vai auxiliar muito nisso. Então, o nome dela é Active Model Serializers. Vamos salvar aqui o nosso arquivo. Rodar outro bundle install. Vocês veem, ó, ele instalou todas as gens. Bundle foi feito com sucesso. Então a gente já pode trabalhar com isso. Como a gente vai fazer para trabalhar? Então a gente tem que criar um serializer, que é um serializador, para poder trabalhar com essa gen. Então, como a gente faz isso? É parecido com os comandos do Rails, que a gente faz para criar coisas. A gente faz um Rails-G, ou generate, e a gente escreve aqui serializer, e aqui a gente passa author, porque a gente está criando um serializer da model autor, né? Então, se eu der aqui um enter, ele já criou aqui, ó, o nosso arquivo, e ele já até colocou, ó, atributos 2.id. O que é isso? Ele vai aqui, pessoal, a gente vai selecionar exatamente o que a gente quer que a serializer da autores, né, ele até mostra aqui, passe. Nesse caso eu quero que ele passe o ID, eu quero que ele passe o nome, quero que ele passe a idade, somente. Então agora, se a gente olhar aqui, ó, você vê que ele passou created at, passou created at, ele passou tudo. Você vê aqui que o nossa gen funcionou, né? Do Faker, você vê que ele criou aqui com os nomes aleatórios, com idades aleatórias, que era justamente o que a gente queria. Queria que o Leonardo da Vinci que eu falei. Então, vamos aqui então, ó, rodamos o Ctrl S. Salvamos aqui esse arquivo, vamos dar um Rails S, não temos que fazer mais nada. Se a gente atualizar isso aqui agora, ele está mostrando só o que a gente quer. Isso não é só no método index, para todos os métodos ele vai mostrar nos JSONs somente aquilo que a gente colocou no nosso serializer. Isso é fantástico, pessoal. É quase magia, Isso é sensacional. Então, usem essa gen que ela vai ajudar muito vocês, e muito, muito, muito mesmo. As aulas passadas a gente não mostrou porque é interessante vocês saberem que ela não é necessária,
mas ela ajuda muito. Então, agora a gente entra realmente no conteúdo da aula de hoje. A gente já mostrou essas gens que vão ser ferramentas para ajudar vocês, né? Então, o conteúdo da aula de hoje é de Active Storage. O que é o Active Storage, né, pessoal? Então, vamos supor que vocês quisessem que o nosso autor aqui tivesse um arquivo. Se você fosse criar um autor, você poderia passar um arquivo. E nele podia ser um PDF com as informações dele. Podia ser uma autobiografia. Podia ser qualquer coisa. Mas nesse caso eu quero uma imagem. Então, como eu faria isso, né? Então, primeiramente eu tenho que instalar o Active Storage, que ele é meio que uma ferramenta aqui do Rails. Na documentação do Rails tem, é só você colocar Rails Active Storage no Google. Isso aqui é uma documentação riquíssima. Ela é meio complicada de ler, mas ela é riquíssima. Então, primeiro eu tenho que instalar ele. Ele já vem no Rails por padrão, mas você tem que fazer a instalação. Então, para fazer isso, você vem aqui no nosso terminal, a gente escreve Rails Active Storage, install. É Active Underline Storage, tá? Então, se a gente rodar isso aqui, criou já aqui a migração do Active Storage, em que o que é basicamente o Active Storage é um lugar em que ele vai permitir que a gente guarde esses arquivos. Ele tem os caminhos dele e tudo bonitinho. Você não precisa saber como funciona por trás, tá? Mas caso você queira, é só você dar uma lida na documentação. Então vamos rodar aqui também um Rails DB Migrate para ele jogar essa Migrate que ele criou do Active Storage no nosso banco de dados. Então se a gente rodar, já está no nosso banco de dados. Se a gente abrir aqui a nossa... Deixa eu fechar aqui algumas coisas, né? Não é o que a gente vai trabalhar agora. Se a gente abrir aqui a nossa DB Schema, ele já tem aqui, ó, os blobs criados, tudo do Active Storage. Ele cria os blogs, ele cria os attachments, que é para ligar esse arquivo a meio que um objeto, né? Ele cria aqui os blobs onde ele guarda essas coisas. Ele guarda essas ligações e tudo. A gente tem a nossa tabela de autores aqui também. Então, beleza. Já fizemos a instalação do que vai permitir que a gente atrelhe ao nosso autor uma imagem. Como a gente vai garantir isso? Que ele vai ter uma imagem? Bom, aqui no arquivo da model, na authors.rb, a gente escreve has. Nesse caso eu quero que ele tenha uma imagem, então eu coloco has1. Ele vai ter uma coisa atrelada a ele, attached. E aqui eu passo o nome. Eu poderia passar batata, por exemplo. Você pode colocar o nome que você quiser, porque é o nome que você vai chamar depois. Mas, por simples facilidade, né? Vamos colocar image, que a gente é uma imagem. Ah, e se eu quisesse que ele tivesse várias imagens, Gabriel? Como eu faria? Has many attached images. Opa, faltou. Não tem esses dois pontos, não é aqui, é aqui. Mas também poderia ser batatas. É interessante você colocar isso no plural, porque, né, vai te auxiliar. Mas é isso. Então, nesse caso eu quero que eles tenham só uma imagem, que vai ser essa, que eu vou atrelar a ele, somente uma imagem. Então se eu der um Rails DB Migrate, beleza, eu vou dar um Rails DB Drop, galera, só pra a gente, antes de trabalhar, jogar fora essas informações que a gente já tem. Vou dar aqui um Rails DB Create. Ele cria aqui. E vou dar um Rails DB Migrate também. Então agora, deixa eu dar um Rails S, né? Abrir aqui o servidor. E eu atualizar a página que ele está aberta, esse nosso localhost, não vai ter mais nenhum autor criado, né? Então vai ficar em branco, que é justamente o que eu queria. Então, aqui eu coloquei a imagem dele e eu quero, como vocês não vão ter como através do Insomnia passar essa imagem, né? É algo mais complicado de se fazer assim. Quer dizer, em tese meio que tem também, mas é algo muito complicado fazer através da Create e tal. Não é algo que a gente vai pedir nesse API para vocês. Vocês só vão ter que ir na controller indicar que você está passando a imagem. Então você vem aqui na seed.
Rails aqui na seed e eu quero que eu tô criando, né? Eu quero que esse objeto que eu tô criando, ele tenha uma imagem. Como eu vou passar, opa, deixa eu só voltar isso aqui. Como eu vou passar essa imagem aqui pra ele? Bom, eu vou atrelar ele aqui na seed, isso na seed, tá, pessoal? Na controller é outra coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Author.attach, atrele essa imagem, tá? Author.image, na verdade, que é o nome que a gente deu aqui na nossa model. Se fosse batata, eu teria colocado author.batata. Então, author.image.attach, ou seja, atrele uma imagem a ele. E aqui, primeiro eu tenho que colocar, eu não tenho nenhuma imagem aqui no nesse conjunto de arquivos, né? Então, eu vou aqui vou abrir aqui a minha pasta de imagem, vou copiar aqui essa única imagem que eu tenho no computador. Vou aqui na pasta pessoal, vou atrás do diretório que eu estou trabalhando, que é a aula de Active Storage. Vou aqui na Public e vou colar. Pronto, agora eu tenho essa imagem aqui. Tá, Gabriel, por que você fez isso? Tipo, o que isso vai te ajudar? Você tem uma imagem aqui, grande coisa. Bom, se a gente for aqui na nossa documentação do Active Storage, ele mostra como você atrelar uma imagem, attaching file /io object, como atrelar não uma imagem, mas um arquivo, né, para o seu objeto. Então, é através desse comando que a gente passa a variável. Nesse caso também era uma imagem que ele deu o nome na model, então ele colocou .image, .attach, igual a gente fez. E aqui ele coloca que a IO, né, vai ser file.on para ele abrir o arquivo, e aqui a gente vai passar o caminho do file, e a gente também tem que passar o nome do arquivo. Então, vamos fazer isso. Isso aqui na seed, tá, galera? Na seed. IO, dois pontos. Vamos passar aqui file.open, e aqui vamos passar o caminho do file. Qual é o caminho? Bom, volto no diretório, vou na pasta public, que é onde está, e wallpaper.jpg. Isso tudo entre aspas. Opa. Só confirmar se é entre aspas mesmo, entre aspas. E a gente também tem que passar o file name. Se a gente não passar o file name, não vai funcionar. Então a gente coloca uma vírgula, file name, também entre aspas, a gente coloca aqui wallpaper.jpg. Então, vamos salvar isso aqui. Vamos rodar um Rails DB Seed. Pá, ó, deu um erro. Vamos ver o que aconteceu. Unexpected. Tem um a mais. Falando que ele não esperava. Ah, eu esqueci de colocar aqui o limite também. Acho que eu apaguei sem querer. Vamos ver se agora vai. Foi! Era isso, eu tinha apagado aqui, aí tava dando erro nesse tio. Dei um Rails DB Seed. Então, agora, deixa eu entrar aqui no console. Daqui a pouco vocês vão entender porque eu tô entrando no console. Vou fazer author igual a author.first. E vamos verificar se tem a .image.attached. Tem uma imagem atrelada a esse objeto A? Sim, ele retornou verdadeiro. Que bom. Então, vamos sair aqui desse console e vamos dar um Rails S. E agora, vamos dar aqui um F5 e vamos ver se aparece a imagem. Não apareceu. Por que não apareceu? Vocês podem estar se perguntando. Bom, a verdade é bem simples, né? A gente não colocou aqui no nosso serializer para ele passar uma imagem. E mesmo que a gente colocar aqui para ele passar a imagem, não vai funcionar. Ele não é capaz de passar a imagem inteira desse jeito. A gente tem que criar um método aqui dentro. E a gente quer que a gente não quer que ele envie uma imagem. Por exemplo,
Por que a gente não quer que ele envie a imagem? Porque a gente quer que ele envie só o caminho, ele quer que ele envie o link dessa imagem. Só isso. Se vocês forem aqui num site qualquer, deixa eu ver, por exemplo, aqui, esse One Code. E a gente pegar, eu queria pegar uma imagem, aqui essa imagem. Se a gente der um inspecionar aqui na página, e você passar o mouse por cima dessa imagem aqui, ó, você vê que é um link também. Ele está passando aqui um link, ele passou o link da imagem, ó, image source. Ele passou o link, então a gente também quer enviar é o link da imagem. Então como a gente vai fazer isso? A gente vai criar um método para enviar isso. Def image URL. Vamos criar esse método para ele enviar a imagem se ele tiver atrelado. E aqui a gente vai colocar também, ó, envia essa informação. Tá, como a gente vai criar esse método? O Rails tem algo que auxilia muito a gente, que são as URL helpers. Como a gente, que são métodos para justamente auxiliar a gente nessa parte, tanto do Active Storage, tanto de pegar, transformar arquivos para links, né? Então, como a gente vai fazer isso? Bom, a gente poderia aqui chamar esse... Primeiro a gente tem que indicar que a gente está pegando esse método de algum lugar. Então, a gente tem que fazer rails.application.roots.url_helpers. Isso aqui a gente só indicou, isso aqui é para a gente ter acesso a esse método que a gente quer. E ponto, e a gente escrevia método, o método que a gente quer. Isso cada vez que a gente fosse chamar um método desse tipo. Mesmo que fosse repetir o método, a gente teria que escrever isso aqui. E essa aqui é uma trabalheira danada, né? Então tem um jeito mais fácil, que é só a gente colocar aqui em cima, né? Include rails.application.roots.url helpers. Então, agora a gente já pode chamar esse método que a gente quer sem ter que escrever isso toda vez, né? Toda santa vez que a gente for chamar esse método ou algum outro método desse gênero. Então, vamos aqui. Primeiro, a gente só quer passar o URL da imagem se esse objeto em questão tiver uma imagem atrelada a ele. Então, vamos fazer assim, if object, o serialize permite que a gente escreva isso, se o objeto, tá? Sem estar referenciando ele faz a magia acontecer. Ponto image ponto attached. Opa, ele aqui vai retornar um booleano, igual a gente viu quando a gente soltou no console. Tem uma imagem atrelada a ele? Sim, faça alguma coisa. Não, faça outra coisa. Então, tem uma imagem atrelada a ele? Tem. O que eu vou querer retornar? Aqui a gente não precisa escrever return no Rails, ele retorna automaticamente. Tá meio que subentendido. Então, aqui a gente coloca o método que a gente escreveu aqui antes, ó, ponto que a gente teria escrito, que é o método Rails blob path. Se essa imagem existir, o caminho dela vai estar guardado aqui no blob. E eu vou estar pegando esse caminho. Então, eu vou colocar aqui object.image. Vou estar indicando aqui, ó, only path é verdadeiro. Então, se ele tiver uma imagem atrelada a ele, vamos retornar aqui o caminho dessa imagem. Se ele não tiver, vamos retornar image not attached. A gente poderia até colocar aqui para ele retornar o caminho, por exemplo, a gente poderia pegar no Google uma imagem, colocar algo assim, mas vamos só colocar image not attached aqui, coisa bonitinha, salvar. Então agora já estamos com o servidor aberto aqui. Se a gente der um F5, ó, aqui ele já adicionou aqui o image URL e ele está retornando o caminho dessas imagens que a gente passou aqui na seed, que a gente criou, ó, a gente alter.image attached, passamos essa imagem aqui, que já está salva aqui no nosso na nossa pasta public, bem aqui. Então,
Olha que coisa sensacional, galera. Isso é mágico. E outra coisa mais legal ainda, se você pegar esse aqui, que é o caminho da imagem, copiar tudo exceto as aspas, vamos dar aqui um Ctrl C. Se a gente abrir aqui um localhost 3000 e colar isso aqui, ele abre a imagem. Isso, gente, isso é sensacional. Isso, assim, é muito poderoso. Isso aqui vai ajudar muito. Isso aqui é algo que a gente quer que vocês façam. E é algo que, tipo assim, é muito bom. O Serializer é mágico, quase. É mágico. Então, deixa eu fechar aqui o console, que ainda tem mais coisa pra gente fazer, né, pessoal? Tá, vocês viram aqui como atrelar a imagem pelo seed, que é o que vocês vão fazer. Viram aqui como indicar que ele vai ter uma imagem na model. Viram aqui como configurar o Serializer para a gente conseguir enviar não só somente o que a gente quer, mas também enviar da forma que a gente quer, que é a URL da imagem. Que isso é algo que vocês não faziam nem ideia antes. Vocês também viram aqui como mexer em 3 gens diferentes, mas ainda falta uma coisa, que é a gente configurar a nossa model para nossa controller ser capaz de captar essa imagem. Então, como a gente faz isso? Vamos aqui na controller, né? Aqui a gente criou só um método. Então, vamos criar aqui o create também. Não, falta. Vamos criar aqui também o update. E vamos criar aqui também o show, né? Criar o show aqui. E aqui o destroy também. Igual na nossa aula de controllers, vocês viram que a gente criava um método privado, que é def authors params, que é o nome que eu quis dar, né, para esse método. E tudo que ficar aqui embaixo desse private vai ser privado, então a gente dá um author ponto permit, passa para só conferir se eu não estou perdendo nada. Um instante. Pá, voltei. Então, antes disso aqui, né, a gente tem que dar um params.require. Vamos passar aqui, ó, são os parâmetros do autor. .permit. E aqui a gente vai passar o que a gente quer. O que ele está permitindo? Bom, primeiramente o nome desse autor, a idade e image, a imagem. Ele está permitindo essa imagem. A gente colocou aqui na model que ele tem uma imagem atrelada. Se fosse, vou até colocar aqui, has many attached potatoes. Aí você teria que necessariamente colocar por último isso aqui. Poderia ter 1 milhão de coisas, mas esse aí teria que ser por último. E você faria 2 pontos potatoes igual a isso aqui. Você teria que indicar aqui que é um array. Beleza? Você teria que, assim, na verdade, potatoes 2 pontos array. Senão, não funcionaria, tá? Então, caso fosse muito, você tem que fazer assim. No último argumento aqui desse permit, teria que ser o has many indicando que é um array, caso fosse do has many. Nesse caso, como é has one, você pode só fazer isso aqui tranquilo. Mas, se fosse, teria que ter isso aí indicando que é um array. Então, beleza. Aqui eu indiquei, né? Isso, vocês vão ter que fazer isso. Isso aqui a gente, posteriormente, quando a gente estiver trabalhando com front-end, né? Nas aulas de front-end, isso aqui vai permitir que você pegue a imagem pelo React e tal. Então, e aqui o resto das controles funcionariam normalmente, né? Os métodos todos vão funcionar igual a gente viu nas aulas passadas. O que muda é o que a gente passou aqui como parâmetro. Então, pessoal, essa foi a nossa aulinha aqui de Active Storage, né? Espero que vocês tenham gostado não só da aula, mas também da explicação. Qualquer dúvida, mandem aqui. Essa aula teve bastante coisa, mandem lá pelo Slack, né? Aí a gente viu essas gens. Usem a Figaro para configurar o banco de dados para evitar problema.
caso vocês ainda não tenham usado. E usem o Active Module Serializer, que ele ajuda demais. É simplesmente sensacional. E só pra gente confirmar que ele funciona mesmo, vamos aqui na controller, ó. DownAuthor igual a auto, ponto find, vamos passar aqui o ID. Não vou nem confirmar se ele existe, que eu vou passar um ID que existe, só pra esse aqui não custar muito tempo. Então aqui a gente faz if auto. Vou mandar ele renderizar render JSON com essas informações. Beleza, então vamos aqui na rota também, na nossa config, onde vai estar a rota. Vamos criar esse método. Cadê? Aqui, routes.rb. Também é o get. Show. Opa. Vou nem dar um apelido para ele também, só para não tomar o tempo de vocês. Então aqui, faltou aqui passar também o ID. Os pontos T. Vai ter um IDzinho aqui. Então vamos aqui no nosso localhost, ao invés de index, vamos passar show, vamos passar aqui um ID, sei lá, 3, que eu sei aqui que ele existe. Dá um enter. A gente tem que rodar o servidor primeiro. Então, se a gente rodar aqui, no routes matched, tá faltando alguma coisa. Show. Eu esqueci de salvar. Agora sim, é que no VS Code você tem que salvar as alterações que você faz. Então agora quando ele carregar, em tese para ele mostrar o nosso JSON com... Vamos só ver se ele... Tá demorando um pouco, então vamos cancelar o servidor e abrir de novo, né? Facilitar a nossa vida. Foi. Aqui, ó. Passou do jeitinho que a gente queria, galera. Passou a URL aqui da imagem. Se a gente diminuir, ele passa aqui, ó, com menor. Então, é isso. Essa é a aula de hoje. A partir de agora, vocês sabem mexer no Active Storage. Vocês sabem fazer muita coisa. Sabem mexer no Active Storage. Sabem utilizar o Figaro para configurar o PostgreSQL. Sabem criar um método com Serializer, sabem usar o Serializer, sabem passar a URL da imagem de vocês. Então, essa aula de hoje, apesar de ser uma aula que a gente está regravando, né, teve muitas coisas novas também. Então, estudem, boa sorte aí no trabalho final e bebam água.